bom dia, região Casa e Companhia no ar ao vivo pra você, terça-feira, 16 de agosto de 2011. Bem, na forma de tratar problemas emocionais, como depressão, síndrome do pânico, perdas grandes com morte na família, pessoas que não conseguem, colocar no eixo a sua vida de volta depois de uma perda muito grande. Então, tudo isso pode ser usado para melhorar a autoestima e a pessoa continuar a viver aí com qualidade de vida. E é isso que a gente vai falar com o Ademir Dantas. E na nossa conversa, se você tiver alguma dúvida, você liga pra gente, 3404-5655. Nós estamos ao vivo. Você pode entrar falando comigo e com o nosso entrevistado. E nós vamos conversar agora com o Ademir Dantas, ele que é parapsicólogo e hipnoterapeuta, falando com a gente sobre terapia de regressão e hipnose. Ele que já está há 28 anos aí, trabalhando nesse campo. E ele é de Americana e veio nos visitar especialmente para falar para você dessas terapias. Bom dia, Ademir. Bom dia. Seja bem-vindo. Tudo bem? Bom dia, obrigada pelo carinho, prazer enorme conhecê-lo. Vamos ficar à vontade? Obrigado. Não é? Ademir Dantas, que se correspondeu com a gente por e-mail, por isso que eu falo. Internet é uma ferramenta maravilhosa que hoje a gente não consegue viver sem, não é? A gente encontra pessoas, conhece pessoas, consegue trazer entrevistas maravilhosas para você através da internet. Então, se você é um profissional como o Ademir, que tem alguma coisa para falar pra gente, tem algum assunto interessante, quer dividir isso com os nossos telespectadores, entre em contato com a gente, casecia@tvjornaldelimeira.com.br ou mesmo pelo nosso telefone 3404-5655, tá bom? Agora, o que me chamou a atenção no seu e-mail, Ademir, é que quando a gente fala de terapia de regressão e hipnose, tem muita gente que leva um lado de brincadeira disso. E, na verdade, esse tipo de trabalho, ele é muito sério e está ajudando as pessoas a saírem aí de depressões, de síndrome do pânico também, é verdade? Exatamente. Nós temos que entender que a hipnose ainda gera muito medo e muito receio nas pessoas, porque elas acreditam que a hipnose pode ter uma influência tão forte sobre a mente dela, capaz de induzi-la a fazer coisas que ela não gostaria de fazer. Isto, logicamente, não existe. Ademir, vamos pegar o microfone de mão, por favor? A hipnose, ela é puramente científica e ela é uma técnica utilizada para vários tipos de tratamento. Hoje você utiliza a hipnose para tratamento odontológico, você utiliza a hipnose para tratamento da ansiedade, da depressão, você utiliza para tratamentos psicológicos, pessoas que estão vivendo em crise de angústia, de medo, de fobia, de muita tristeza. A hipnose é utilizada para estes recursos, que são recursos puramente científicos e terapêuticos. Aquela ideia de que o hipnólogo vai ter o controle e o domínio sobre a outra pessoa, isto não existe. Não existe. Não existe. Porque é essa sensação que as pessoas acabam às vezes recebendo, Exatamente. Quando vem a demonstração na TV, por exemplo, Exatamente. Aqueles hipnólogos que vão nos programas e conseguem hipnotizar as pessoas da plateia. Nós temos a hipnose que chamamos hipnose de palco. É aquela hipnose na qual fazemos várias demonstrações de tudo que a mente é capaz de fazer. Você consegue injetar uma agulha e atravessar na parte subcutânea do corpo da pessoa. Você consegue fazer a pessoa engatinhar, ficar sobre duas cadeiras. Você consegue vários efeitos, tanto fisiológicos como neuropsicológicos, que impressiona realmente as pessoas. Por isso que as pessoas acham que a hipnose tem um poder de controle total e absoluto. Que a pessoa, que o hipnoterapeuta vai ter o controle da mente da pessoa, e não é isso que acontece. Não é isso. Primeiro temos que esclarecer o seguinte: nenhuma pessoa perde a consciência na hipnose. Então, se eu disser para você, você está hipnotizado e você agora ouve e obedece a minha voz. Aí, se eu tiver uma malícia de querer pedir para que uma garota tire a roupa, ela não vai tirar. Por quê? Porque ela tem o senso comum, o senso moral dela, que lhe permite a consciência sobre aquilo que ela está fazendo. Entendi. Ou, por exemplo, você agora ouve e obedece a minha voz. Suba nesta escada e pule de cabeça. Ele não vai pular, porque ele tem um senso de autodefesa e autoproteção. O inconsciente dele automaticamente vai fazer com que ele desperte, porque ele sabe que se ele pular da escada, ele vai se machucar. Então, esse mecanismo de defesa nos permite utilizarmos a hipnose apenas para tratamentos médicos, psicológicos e tratamentos específicos. E como é que o hipnoterapeuta age
age, não é, em frente à pessoa que vai ser hipnotizada? Como é que você consegue dar esses comandos e fazer com que a pessoa reflita? Você não utiliza essa frase, né? Você vai ser hipnotizada. Certo. Né? A pessoa vai no consultório, começa a contar sobre a vida dela, a depressão que ela está passando, a angústia que ela está sentindo. Muitas vezes ela já está extremamente emocionada com o drama que ela está vivendo. E você simplesmente pede para que ela sente-se confortavelmente. Nós temos uma poltrona reclinável, isso é uma espécie de um divã, e ali você começa a induzir para que ela se concentre e se relaxe. Na medida que ela vai relaxando, você vai pegando todo o histórico que ela contou e você reconta esse histórico para ela, só que pedindo para ela imaginar que ela está vivendo aquela experiência como se fosse agora. Então, por exemplo, você me contou que com 5 anos de idade você sofreu um trauma psicológico com seu pai. Certo. Então agora você fecha os olhos, relaxa, você está calma, tranquila, pega aquele fato que você achou traumatizante. Exatamente. Agora vamos voltar aos seus 5 anos de idade, você vai reviver aquela experiência que você teve com seu pai. O que você está sentindo? Ela começa a chorar porque ela começa a reviver. E isso que você está contando é um exemplo. É um exemplo de tudo que você vê no consultório, né? Então, a terapia de regressão, que é esse processo, o que ela vai fazer? Ela vai remover aquele trauma que ela sofreu no passado. Então, se ela se sente fortemente rejeitada, achando que as pessoas não gostam dela, que as pessoas não a admiram ou não a respeitam, ela vai entender o porquê daquilo. Porque se desde criança ela sofreu esses maus tratos emocionais e psicológicos, com um pai que nunca o tratou com amor, com carinho, com afeto, esse ressentimento todo, ele vai ser retirado enquanto ela está fazendo um processo terapêutico. E aí ela vai começar a se sentir mais autoconfiante, a autoestima dela começa a melhorar, e ela começa a se sentir muito mais dona de si, e começa a ter muito mais amor por ela própria. Confiança, né? Muito mais confiança. Então, isto vai remover aquele trauma. E aí o interessante, aquela depressão que ela há muitos anos vinha sentindo, tomando remédio, tomando antidepressivos, ansiolíticos, esta depressão, associada a todos os sintomas que ela tem, ela começa a desaparecer. Entendi. E a pessoa começa a sentir uma profunda sensação de paz dentro dela. É fácil, pergunte para o seu telespectador, o que você está sentindo agora? E aí você vai ver um relato de várias pessoas que estão sentindo-se angustiadas. E nós podemos tirar essa angústia em questão de 3 minutos. 3 minutos, Ademir? Existe até uma técnica hipnótica que é possível até nós fazermos agora com o seu telespectador. Verdade? Se ele estiver com uma angústia, nós tiramos ela em 3 minutos. Então vamos lá, um exercício isso então. Então vamos lá, você que está em casa e que quer se submeter a esse exercício, você que está passando por algum problema, que não está sentindo isso que o Ademir acabou de falar. Aquela sensação de aperto no peito, essa angústia, aquela coisa que está parada, que você não tem vontade de nada, aquele desânimo, você acorda e parece que a vida não tem sentido, isto é uma angústia. Certo. E as pessoas sabem, muitas vezes, as causas dessas angústias, mas elas não sabem como aliviar esta angústia. Qual o caminho para se livrar disso, Então, o processo hipnótico lhe permite que você utilize de uma técnica que você consegue, em 3 minutos, aliviar a sensação da angústia. E aí, conforme você vai praticando, sempre que você perceber que está angustiada, você vai lá e pratica, ela sai. Essa técnica que você vai ensinar. Técnica que nós podemos fazer agora. Vamos lá então? É rápido, Posso fazer junto? Podemos fazer então, junto. Vamos lá. É muito simples. A pessoa simplesmente... Deixa eu segurar para você. A pessoa simplesmente ela faz isso. Ela junte as mãos, tá? Imaginando que aqui nós temos um centro de energia nas palmas de suas mãos. Certo. Então você junto comigo, você vai fazer o seguinte. Você respira bem fundo e vai lentamente abrindo os seus braços, imaginando que esta bola, esta luz de energia, esse campo de energia está se expandindo. E prenda a sua respiração. Mentalmente você imagina que você agora está sentindo uma forte sensação de paz e tranquilidade. Enquanto você está segurando a sua respiração, aí você solta e comprima de novo essa energia. E repete mais 3 vezes. Inspire. Imagine essa energia. Expanda essa energia em torno de você mesmo. Imagine que você agora está sentindo uma forte sensação de calma e tranquilidade e bem-estar.
Expira e mais uma vez, inspira, imaginando que você agora está completamente calma, tranquila e sentindo uma profunda sensação de paz. E solte a respiração e agora relaxe seu corpo e observe que sensação você está sentindo. Melhor, hein? Você sentiu? Aqui é mais difícil, porque tem muita luz. Sim, mas independente disso, você percebe que alguma coisa... uma coisa que realinha. Exato, alguma coisa você percebe dentro de você que está mexendo. Porque a gente não para nem para respirar direito, né, Ademir, durante o dia. É um grande erro, a gente respira totalmente errado, vivemos um estado de estresse e de ansiedade muito grande. E nessa terapia de regressão e hipnose, a respiração é muito importante, né? Todo o processo hipnótico começa exatamente com uma técnica respiratória. Primeiro você começa inspirando, calma, lenta e profundamente, e depois expirando e relaxando toda a musculatura do seu corpo. Você fecha os olhos para que você se volte para dentro e esqueça tudo o que está acontecendo em sua volta. E aí o hipnólogo ele começa a trabalhar as sugestões. Entendemos que a hipnose ela trabalha com o cérebro, que trabalha com a mente. E a mente ela está subdividida em duas partes, a nossa mente consciente e a nossa mente subconsciente, né? Muito das coisas que nós sofremos, mesmo você tendo a consciência de que aquilo está te incomodando ou está te perturbando, nós temos o nosso subconsciente que está atuando como uma força contrária àquilo que você está sofrendo. Então você fala assim, estou muito angustiada porque eu estou brigando demais com meu marido. Certo. Um exemplo. Tá bom, então o que você acabou de dizer para o teu cérebro? Que você está muito angustiado e que você está brigando muito com seu marido. Você acabou de afirmar mais ainda. O que o seu subconsciente registrou? Registrou um estado profundo, né, de tristeza, de mágoa e etc. Tal. Aí você passa a vida inteira tentando dizer para você, não, mas eu não posso viver desse jeito. Não, porque eu vou fazer alguma coisa para melhorar. O que você está fazendo? Você está afirmando para o seu subconsciente que você tem que viver desesperada, que você tem que viver com angústia. E você não sai desse ciclo vicioso que se tornou um padrão na sua vida. E é isto que acaba gerando nas pessoas os sintomas da depressão. E as pessoas acabam culpando as coisas externas, né? Não vê que ela mesma está se afundando naquilo. É muito mais fácil você atribuir ao que está fora de você, né, como os fatores responsáveis pelo seu próprio sofrimento. As pessoas muitas vezes elas não percebem que a própria depressão que ela está passando, a causa está dentro dela mesma. Né? E um fator interessante que a parapsicologia e a hipnoterapia nos permite é exatamente trabalhar esta mente que está em estado de desarmonia, em estado de desequilíbrio, né? E você mudando esses padrões de comportamento. Então é interessante quando você pensa, puxa vida, por que uma pessoa sofre depressão? Você sabia que no mundo milhares e milhares de pessoas hoje estão sofrendo de depressão? Há um mês passado, a revista Cérebro e Mente, ela trouxe uma estatística da Faculdade de Harvard nos Estados Unidos, que aponta que a pesquisa foi realizada em 18 países ricos e países em desenvolvimento, que ainda não estão totalmente bem desenvolvidos. 14,6% da população desses 18 países hoje estão sofrendo de depressão. Essa mesma pesquisa ela também se estendeu ao Brasil e foi realizada no estado de São Paulo, por ser a maior capital brasileira. O que nós temos? Nós temos 10,6 pessoas da população de São Paulo vivendo praticamente em estado depressivo. Ou seja, e no milhões total, de pessoas. Exatamente. Né? E no total, 44,5% já tiveram ou estão passando por um estado de depressão. E a pesquisa ainda vai muito mais além ainda para você entender o que é essa depressão. A depressão, ela causa, no primeiro episódio, pessoas na faixa de idade que é de 25,7 anos de idade, comparado ao ano passado que era de 24, tá? E isto ocorre em pessoas mais jovens. Em segundo lugar está nos casos de separação conjugal, casamento. E o terceiro ponto da pesquisa revela o quê? Que os idosos são as pessoas que mais tendem a sofrer de depressão. Então nós temos hoje o quê? Nós temos hoje uma epidemia, né,
praticamente relacionada à saúde. Então a Organização Mundial de Saúde, ela estima que milhares e milhares de pessoas estão hoje passando por depressão. E a depressão se tornou a doença do século. É verdade. E muitas pessoas estão vivendo um estado depressivo, mas elas não sabem que estão depressivas, porque elas pensam que depressão é apenas uma tristeza. E depressão não é somente uma tristeza, a tristeza é apenas um sintoma da depressão. De repente você pode acordar triste, chateada, porque as coisas não estão indo bem, porque você se frustrou por alguma coisa que você quis realizar e não conseguiu, e aquilo te gera um estado de desânimo, né, de apatia, você está triste. Ou você perdeu alguém, rompeu-se com um namorado, com uma pessoa querida, e você ficou triste. O fato de você sentir essa tristeza, e mesmo gerada ou ligada a um estado de angústia, não significa que você esteja com a depressão. Mas se essa tristeza persistir dias e dias, semanas por semana, você já está tendo um indício de que você está começando a entrar em estado de depressão. Já entra num processo depressivo, exatamente, né? E as pessoas não sabem o que é depressão. Esse é o grande problema. Se confunde com muita coisa, né? Exatamente. Porque, na verdade, a palavra depressão, a doença em si, ela engloba muitos sintomas, né? E cada pessoa sente de uma maneira diferente, né? A pessoa que tem depressão, ela tem forte desânimo, ela tem perda total de energia, ela perde o interesse de fazer as coisas normais que ela faz no dia a dia. A pessoa com depressão, ela sofre de insônia, ela perde apetite, ela pode ter alterações biofisiológicas. A pessoa com depressão, ela pode viver em estado de apatia completa, ela acaba abandonando o trabalho, abandonando os estudos. E nas depressões graves, as pessoas têm pensamentos recorrentes de mortes e um grau elevado de tentativas de suicídio. Então vejo que a depressão, ela é uma coisa muito séria. É um quadro muito sério, exatamente, né? Ela é um quadro muito sério. E a hipnoterapia, ela é exatamente a técnica, através da regressão de memória, que nós utilizamos para tratar estes traumas psicológicos que a pessoa teve ao longo da vida dela. E esses traumas estão interferindo no equilíbrio, na harmonia, no bem-estar, na felicidade dela. Então são pessoas que não estão conseguindo viver bem com elas mesmas, em todos os sentidos, afetivos, profissionais e também pessoais e sociais. Porque parte da gente tudo, né, Ademir? Se a gente está bem conosco mesmo, não é? Se você está bem consigo mesmo, você consegue aí, não é, equilibrar as outras partes da sua vida, exatamente, né? Que fica difícil ao contrário, não é verdade? Ademir Dantas, eu já volto, tá, Ademir? Fica à vontade, tem água aqui, vou ali dar um recadinho. E o papo tá bom, hein? Hoje falando sobre terapia de regressão e hipnose, o Ademir Dantas, que é parapsicólogo e também hipnoterapeuta de Americana, nos visitando. E você aí de casa que tem alguma dúvida, tem alguma pergunta, liga pra gente, 3404-5655. E lembre-se daquele exercício que o Ademir ensinou, que é válido, Inspira, hein? prende, Respira, e solta o ar. E ao mesmo tempo imagine que você está ficando em paz e tranquilo. Porque tudo que a gente imagina é energia, né, Ademir? O pensamento gera uma imagem, por isso que nós temos a imaginação como fonte para o nosso subconsciente. A imaginação faz você ser mais criativo e a criatividade automaticamente se associa ao desejo. Muitas coisas que você deseja não acontecem simplesmente porque você não consegue alcançar a criatividade necessária para a realização daquele desejo. Ai, vamos voltar falando disso daqui a pouquinho. Exatamente. Segura aí que eu quero falar disso. Não saia daí, daqui a pouquinho a gente volta com mais Casa e Companhia, hoje falando sobre terapia de regressão e hipnose. Eu volto já no instante só. Cadeira. Muito bem, estamos de volta terça-feira, dia 16 de agosto de 2011, ao vivo. Estamos conversando hoje com Ademir Dantas, ele que é parapsicólogo e também hipnoterapeuta de Americana, nos visitando, falando sobre terapia de regressão e hipnose. E voltando àquela questão que a gente deixou no ar, né, Ademir? Então é verdade que a nossa mente tem um poder de visualizar as coisas que nós queremos para a nossa vida, e se a gente não consegue usar essa criatividade, essa imaginação, isso pode se voltar contra e a gente pode não conseguir aquilo? Exatamente. O que nós temos no nosso cérebro é
essa capacidade mental de criatividade. Mas nós dividimos isso da seguinte maneira: tudo que você pensa, você coloca sentimentos e emoções. Então isso faz parte dos seus próprios desejos. Você deseja ter uma vida tranquila, você deseja um bom emprego, você deseja comprar um carro novo, você deseja ter uma casa confortável, você deseja colocar seus filhos na faculdade e se formar. Enfim, são inúmeros desejos que o ser humano tem para a sua realização pessoal. No entanto, o que acontece? O subconsciente, ele vai trabalhar exatamente com a criatividade da expressão desse desejo. Isso quer dizer que, se você pensa muito em querer, se você pensa e deseja muito algo, mas ao mesmo tempo, subconscientemente, você tem aspectos negativos que são contraditórios àquilo que você deseja, aquilo não vai acontecer. Vamos exemplificar. Exemplificar. Eu quero um carro zero. Exatamente, mas aí você pensa que custa muito caro. Pronto, você já criou uma energia negativa. Entendi, você coloca obstáculos. Eu quero muito montar um negócio, eu quero montar um negócio próprio, mas é muito difícil, eu não vou achar um ponto, o aluguel é muito caro. Entendi. Eu já estou criando uma energia negativa que vai contribuir para que isso não aconteça. Esse desejo. É a mesma coisa no nosso comportamento. Eu quero ser uma pessoa feliz, mas ao mesmo tempo você está o tempo todo dizendo para você: a minha vida é difícil, a minha vida é chata, só reclama, as coisas não dão certo. Nós temos que eliminar essa manifestação criativa do nosso subconsciente, modificando completamente a nossa forma de pensar. Então, é por isso que se fala do pensamento positivo. Quanto mais você pensar, mais você vai estar criando a energia para este pensamento. Esta energia criada é que vai modificar a expressão do seu desejo. E através da terapia de regressão e da hipnose, a pessoa pode mudar isso que você está falando. Equilibrar exatamente esses padrões de comportamentos que são completamente negativos. Quanto de tempo, né? Lógico, cada caso é um caso totalmente específico, é estudado, individualizado. Mas um tempo médio aí de sessões de terapia de regressão e de hipnose que a pessoa vai se sentir já diferente? Olha, cada caso é um caso. Normalmente no consultório as pessoas que procuram, elas estão sofrendo de depressão, ou síndrome de pânico, ou estão com Você se especializou nesse caso de doenças emocionais, né? A minha especialidade é exatamente a hipnose, terapia de regressão e tratamento para depressão e síndrome de pânico. Então, cada caso é um caso. Hoje, uma terapia tradicional comum, ela levaria em torno de 1 ano e meio a 2 anos. Certo. Com a hipnose e a regressão, você reduz isso pela metade do tempo. Verdade, Ademir. Tá? Porque a terapia de regressão, ela é mais rápida, você vai direto no inconsciente da pessoa e vai remover aquele trauma que ela está sentindo, aquilo que ela está passando. Então, é uma terapia muito mais rápida. Agora, quanto tempo ela leva para começar